E eu gostava de, nesta noite, continuar com aquela passagem que estivemos a ver na semana passada. E eu acho que já fiz essa brincadeira convosco aqui. Qual é a pergunta mais temida numa assembleia? É o que é que o pregador falou da última vez, não é? Infelizmente aqui não é o caso, mas em algumas igrejas será se tem os dízimos em dia. Essa pergunta é bem de temer, não só porque é a questão financeira que está em causa, mas também a questão da doutrina, quando há aqui uma certa imposição de uma quase ameaça sobre as pessoas por não trazerem dinheiro suficiente à casa do Senhor. Mas não é sobre isso que vamos falar, se bem que isso é também agir dessa forma, deturpar a palavra de Deus para ir ao encontro da ganância dos pregadores, também é ser o que é que eu falei, o que é que eu disse que ia falar hoje? Lembram-se? Dos inimigos da cruz de Cristo. Porque usar da fé dos crentes para ter ganho financeiro é ser inimigo da cruz de Cristo, porque não foi para isso que o Senhor veio ao mundo. O Senhor não veio ao mundo para que depois houvesse pessoas a tirar partido da sua obra para enriquecerem de forma ilícita. Ora bem, nós lemos então a passagem que lemos outra vez, de Filipenses 3,18, Filipenses 3,18, em que lemos assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muito rapidamente nós falamos de que Paulo diz que há muitos. Eu disse-vos que aos santos, nós somos santos, santificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e aos tantos lá fora que não querem nada com Deus. E Paulo repetia muitas vezes a mesma coisa, porque ele tinha um grande peso sobre si de fazer com que as pessoas entendessem bem a verdade da palavra de Deus, para que não se desviassem dela. Por isso ele queria, repetia e era chato. Ele se calhar era chato. E às vezes as pessoas se calhar pensavam: porque é que estás a dizer isto outra vez? Ele dizia: é segurança para vós. Porque ele também sabia que rapidamente as pessoas esqueciam. Obviamente esquecem e vão atrás do erro com grande facilidade. E vimos também que ele chorava, e ele chorava não por causa das circunstâncias da vida dele, e se havia alguém que tinha razões para chorar por causa das circunstâncias da vida, era ele. Saiu-lhe o jackpot, por assim dizer, de coisas más, não é? Não lhe saiu a sorte grande, saiu-lhe, do ponto de vista humano, o azar grande, não é? Não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha amigos, ou pelo menos não tinha amigos ali com ele, não tinha o amor de uma esposa e não tinha aquilo que todos nós desejamos ter na vida, não é? Mas ainda assim ele alegrava-se, mesmo nesta epístola aos Filipenses. Ele várias vezes diz: alegrem-se, 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 eu me regozijo, mesmo quando havia crentes que lhe queriam fazer mal. Ao pregar o Evangelho, porque havia pessoas mal intencionadas, pregavam o Evangelho julgando, pensando eles que causavam mal a Paulo. Paulo não chorava por causa disso. Paulo alegrava-se. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Ele chorava quando os crentes não eram unidos e quando havia pessoas, crentes ou descrentes, a fazer mal à obra de Deus. E ele não era nada meio com as palavras. Quando alguém beliscava um bocadinho que fosse o Evangelho da graça de Deus, Paulo, passa a expressão, virava fera, resistia de uma forma muito dura. E nós vemos até, por exemplo, eu falei-vos do exemplo de Pedro. Paulo resistiu-lhe na cara a Pedro, porque ele estava a comportar-se mal, estava a causar dano ao corpo de Cristo, e Paulo teve de intervir. E vemos também que ele chamou filho do diabo alguém. Filho do diabo. Vocês devem saber. Aqui os irmãos na igreja, aqui
na Casa de Oração Evangélica de São Félix da Marinha, não é? Disse bem? Costumam saber bem estas respostas de concurso bíblico. A quem é que ele disse filho do diabo? A Raquel se calhar já encontrou. Como? Não foi aos fariseus, desta vez não foi aos fariseus. Foi a Elimas, o encantador, que quando Paulo estava a evangelizar o procônsul Sérgio Paulo, em Atos 13, ele tentava apartá-lo da fé. Penso que consegues encontrar, não é? Não há problema, não há problema. Sim, não há problema. É um bom trabalho que fazes quando projetas as passagens, mas não sendo possível, não há problema. Então, ele então chamou filho do diabo alguém que estava a fazer o quê? Que estava a ser um inimigo da cruz de Cristo. E porquê é que ele estava a ser inimigo da cruz de Cristo? Porque Paulo estava a apresentar ao procônsul Sérgio Paulo o caminho da salvação e ele opunha-se a escarnecer, provavelmente, e diz mesmo na palavra de Deus, procurando apartá-lo da fé. E ele diz ao filho do diabo. Ou seja, Paulo, quando era o Evangelho da Graça de Deus, Paulo chorava, Paulo entristecia-se, e quando podia, diz assim, ao filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Filho do diabo. Não era meigo nas palavras quando era preciso. Mas quando era com ele, exato, obrigado. Quando era com ele, alguém fazia mal pessoalmente, sem afetar o Evangelho, ele nem se importava tanto quanto isso. E eu disse que diz muito do caráter de uma pessoa aquilo que a deixa chateada. Alguns são capazes de ficar chateados porque mexem com o seu orgulho, ferem-nos no seu ego, e se calhar alguém que fira o Evangelho, como eu vos falei, daqueles que dizem que o crente se pode perder, ou que precisa de fazer isto ou aquilo para ser salvo, e se calhar assobiam para o lado. Dizem, é nosso irmão, não há grande problema em falar disso. Cuidado, se alguém mexe com o Evangelho da Graça de Deus, é como o Senhor diz a dada altura, toca na menina do seu olho, não é? É algo que nós devemos preservar e não deixar que alguém altere, adultere, um bocadinho que seja. Então quero falar-vos dos inimigos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é o bocado de madeira onde o Senhor foi crucificado, é isso sim a obra da cruz, a sua morte, a ressurreição, morte, sepultamento e a sua ressurreição para nos poder proporcionar uma salvação perfeita, completa, sem necessidade de que se acrescente o que quer que seja. É isso a obra da cruz. E eu disse-vos daqueles que até procuram guardar pedaços da cruz. Muitos têm em suas casas uma cruz. Eu não estou a falar necessariamente mal. Eu sei que alguns crentes até têm um crucifixo, uma cruz, e gostam, e às vezes até não sei se aqui tem, mas às vezes nas igrejas até. Eu sei que alguns que não gostam mesmo nada disso e são capazes de encarar de forma muito. Ter uma certa aversão a esses símbolos. Mas o que alguns têm é uma cruz com o Cristo ainda lá crucificado. E isso, aqueles que veneram esse símbolo estão a ser inimigos da cruz de Cristo. Porquê? Porque para eles o Cristo ainda lá está pendurado. E nós sabemos que o Cristo que adoramos não está lá pendurado na cruz. Isto é quase como aqueles que eu também falei, que passados séculos, quase, não direi 1000 anos, mas vários séculos depois de Moisés ter feito aquela serpente de bronze para salvar, não era a serpente de bronze, mas a fé de olhar para a serpente de bronze, séculos mais tarde, alguns em Judá ainda queimavam incenso àquele objeto. E infelizmente muitas pessoas veneram o objeto, veneram aquilo que Deus usa e não adoram verdadeiramente a Ele. Nós vemos muito isso a acontecer com Maria, o vaso que Deus escolheu para trazer o Senhor Jesus Cristo, para que Ele encarnasse e fosse feito como um de nós.
na nossa natureza, à exceção do pecado. E isto faz-me lembrar aquela expressão que provavelmente já ouviram, de alguém apontar para a lua. Alguém aponta para a lua. Quando alguém aponta para a lua, os tontos, os tolos, em vez de olhar para a lua, olham para a ponta do dedo. Ou seja, não veem que há algo muito maior do que aquele mero símbolo. E isto é ser inimigo da cruz de Cristo. Dar mais importância àquilo que é palpável, ao símbolo, e não àquilo que é feito. E quantos? Agora já não se faz isso, não é? Por causa da pandemia, mas ainda há 2 anos vimos algumas pessoas a ir lá beijar a cruz, não era? Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Alguém que dá um valor àquilo, àquele símbolo que ali está, e se calhar nem param para pensar bem naquilo que a cruz representa verdadeiramente, porque infelizmente a esmagadora maioria, se não todos aqueles que vão lá venerar aquele símbolo, não usufruem verdadeiramente da cruz de Cristo, daquilo que a cruz de Cristo alcançou. E qual é o principal inimigo da cruz de Cristo? Quem é? Quem é? O principal inimigo da cruz de Cristo? É o diabo, exatamente. E porquê que é o diabo? Porque o diabo sabe, não sabia, eu creio que não sabia, e eu vou ler-vos uma passagem que atesta isso. Ele não sabia que com a cruz de Cristo ele ia obter a sua maior derrota de sempre. O diabo sabe, o diabo conhece as Escrituras e ele sabe que está derrotado. O fim dele é a derrota, mas ele quer, enquanto pode, levar alguns. E vemos que até mesmo depois do reino, ele ainda vai conseguir levar alguns após ele, não é? Vai ser amarrado por 1000 anos, mas depois ainda assim vai conseguir levar algum deles. Ele quer fazer o maior mal possível antes da sua derrota final. E ele pensava que, apesar da sua derrota, que na cruz ia obter ali uma vitória, ainda que momentânea. Mas o que ele não sabia era que era na cruz que o Senhor Jesus Cristo ia alcançar a maior vitória de sempre, em que ele ia ser exposta perante todos a sua loucura. E reparem, a palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios 2,7. 1 Coríntios 2,7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Se eles soubessem o que é que vinha da ida com a cruz, eles nunca o tinham crucificado. Foi ali que ele obteve a sua maior derrota. Porque foi ali que Deus mostra, Deus consegue conciliar duas coisas que eram aparentemente irreconciliáveis. Não dava para conciliar o quê? A justiça de Deus com o amor de Deus. Eu posso imaginar eu não sei como é que as coisas se passam, mas nós temos ali um relato em Jó de Satanás a ir perante Deus e tentar argumentar com Deus sobre Jó. Eu posso imaginar Satanás a dizer: então como é que tu queres salvar o homem? Mas se salvares o homem, tu não estás a ser justo, porque o homem pecou, merece castigo. Mas tu também mandaste todos para o inferno, não estás a ser amor, então como é que vais resolver isto? E Deus resolveu isto com a cruz. Nós cantamos aquele canto que eu gosto bastante, o hino 125, que diz: eis na cruz o quê? Em pleno acordo a justiça com o amor, eis ali como Ele é justo e também é Salvador. Deus conseguiu, através da obra da cruz, conciliar a sua justiça com o seu amor. E Deus assim consegue ser, como diz noutra passagem que vamos ler em Romanos 3, 23, todos nós conhecemos, não é? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas a passagem continua e diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação
pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo e justificador. Ou seja, Deus não vê a sua justiça beliscada nem um bocadinho que seja, e no entanto ele justifica. Mas para isto foi preciso o sacrifício de um inocente, do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito desta passagem, porque mostra bem como Deus conseguiu equilibrar duas facetas do seu caráter. Deus é justo e Deus é amor. Como é que ele poderia conciliar isto? Ele poderia dizer um dia, olha, estou bem disposto, vai tudo para o céu. O que é que o diabo dizia? Olha, não estás a ser justo. Um dia ele diz, olha, estou mal disposto, vai tudo para o inferno. Ele diz, então o teu amor, onde é que está? E aqui na cruz, vemos as duas coisas conciliadas. Outra razão pela qual gosto bastante desta passagem. Digam, o que é que vem a seguir à palavra de Jesus neste versículo? O que é que tem a seguir? Um ponto final. Exatamente, um ponto final. Não tem uma vírgula, não tem umas reticências, não tem nada, é um ponto final. Não sei se é parágrafo, mas sim, talvez seja um parágrafo. O grego é diferente do nosso. Eu não sei sinceramente se colocaria ali um parágrafo ou não, mas é um ponto, mas gosto de dizer ponto final parágrafo. Não há aqui daquele que tem fé em Jesus e se comporta bem durante toda a sua vida, daquele que tem fé em Jesus e dá o dízimo, daquele que tem fé em Jesus e persevera em oração. Não, está consumado, a obra de Deus está consumada. E aqueles que maldosamente e para quê? Para manter as pessoas presas. Dizer, tu tens de ter fé em Jesus, mas tens de fazer isto também. E tu não podes ser desta igreja, porque se seja desta igreja, Deus não te vai aceitar mais. E alguns exercem pressão psicológica sobre os seus fiéis, digamos, para não os deixar livres. Isso é terrível. Alguém que quer acrescentar alguma coisa à obra da redenção que Deus operou em nosso favor. Não há nada que nós possamos fazer para sermos mais dignos, para que Deus nos aceite. Nada. Eu costumo citar muitas vezes uma frase, não é minha, é de um evangelista escocês que já partiu. Chamava-se James McCandrick. Eu já ouvi falar isto numa mensagem de um crente que já partiu há muito tempo. Ele, numa mensagem que eu ouvi dele, ele contava isto de um evangelista já muito antigo, ou seja, devemos estar a falar de alguém de 1800 e tal ou 1900 e pouco. Ele dizia assim, quando fazia o apelo final nas suas mensagens de evangelização, ele dizia assim: se eu para ser salvo precisasse de crer em Cristo e vergar o meu dedo indicador, imaginem que alguém dizia, tu para ser salvo precisas de crer e vergar o teu dedo indicador. O que é que ele dizia? Eu nunca... Não, a salvação deixava de ser unicamente pela graça por meio da fé, porque eu tinha acrescentado uma obra. Além disso, eu nunca teria a certeza da salvação, porque nunca teria a certeza de que tinha feito certo. Se alguém diz, agora estou a dizer, ele dizia assim, se eu para ser salvo precisasse de crer e vergar o meu dedo indicador um bocadinho, a salvação deixava de ser pela graça e eu nunca teria a certeza da salvação. E porquê? Primeiro, porque estava a injetar na mensagem da salvação algo que eu fazia, e o homem adora isto. O ser humano, a carne religiosa, adora coisas para fazer. Mandem-me fazer coisas. Então nós vemos isso na nação de Israel. Deus deu a lei. O que é que eles fizeram à lei? Os fariseus cortaram algumas coisas. Isto é muita coisa, não. O que é que fizeram? Aumentaram, puseram mais coisas. O ser humano gosta disto. Ele diz, dá-nos lei e se não deres mais, a gente arranja.
Isso é terrível. Carne religiosa é terrível. E depois dizer assim, e eu nunca teria a certeza de que tinha feito bem. Porque não me disseram se era para vergar 90 graus, não me disseram se era o direito ou o esquerdo, e eu não tenho certeza quanto é que eu devia vergar. E é isto que acontece com as religiões. Dizem, tu tens de fazer. E se alguém pergunta, e quanto é que eu tenho de fazer? Olha, não sei. Tens de dar o teu melhor. Mas que salvação é essa? Que deixa a pessoa na dúvida toda a vida. Isso não é salvação. Alguém dizer, tu crês, mas não é certo. Porta-te bem. Isso não é salvação. Isso é pena suspensa. Alguém sabe que se voltar a cometer um erro grave, vai para a prisão. Isto não é salvação. Mas aquilo que Deus nos oferece é salvação perfeita, completa, sem necessidade que se acrescente o que quer que seja. Portanto, cuidado com aqueles que acrescentam algo à obra. Isto parece aqueles que provavelmente já alguns terão visto, aquele filme de um autor humorístico que vai aos Estados Unidos e, por causa de uma exposição de um quadro famoso, e ele acidentalmente estraga o quadro. Sim, sem querer estraga o quadro. Espirra para cima do quadro, depois vai tentar limpar e fica aquilo tudo estragado, e depois ele tenta arranjar. E depois arranja e faz lá uma coisa completamente ridícula. Tenta remediar aquilo. Porquê? Pegou numa obra de arte e tentou melhorar aquilo. Ainda há uns anos, há uns 10 anos, houve uma senhora espanhola que tentou corrigir uma obra de arte em Espanha. Era uma amadora e pensava que conseguia restaurar aquilo, que ficou uma coisa horrorosa. Uma obra de arte e estragou-a. E quem pega na obra-prima de Deus, que é a obra da nossa salvação, que Ele operou, nossa salvação, a salvação que vem em nosso favor, mas que vem de Deus, só estraga. É possível melhorar? Não, não é. Portanto, não compliquemos o Evangelho. Então, quem são mais inimigos da cruz de Cristo? Os perdidos, aqueles que rejeitam o Evangelho da graça de Deus, são inimigos da cruz de Cristo. Não digo só os satânicos que até pegam na cruz do Cristo e a invertem para mostrar a afronta que têm por ele, aqueles que escarnecem de Cristo, como já houve filmes a escarnecer, como Jesus Cristo Superstar, um filme um musical já muito antigo, que era basicamente a escarnecer da obra de Cristo. Mas também há aqueles que rejeitam, como Naamã, que eu falei-vos na semana passada, o Naamã, que perante o Evangelho que lhe foi anunciado, não era o Evangelho da graça de Deus como nós pregamos hoje, mas perante a boa nova de Deus, que é, venha-te no Rio Jordão e serás curado, ele ficou indignado. E muitos perante a mensagem da cruz ficam indignados. Porquê? Porque a mensagem da cruz é uma mensagem que não é aprazível aos ouvidos. É uma mensagem que fere o orgulho do homem. Quem é a pessoa que gosta de ouvir dizer: tu não prestas, tu não vales nada, tu estás perdido em teus delitos e pecados, nada te pode tornar melhor. E cuidado, que alguns pregam um suposto evangelho que é: Jesus veio para te tornar melhor. Não, o Evangelho da graça de Deus diz: tu és tão mau, tão mau, tão mau, que nem Deus te pode melhorar. Tu tens de morrer e ser sepultado com Cristo e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Porque tu, tal como estás, não podes ser melhorado. E cuidado com a religião quando é apenas um procedimento cosmético. Vens aqui e vamos tentar ensinar-te umas coisas para tu viveres melhor, para tu te dares melhor com a tua esposa, para te dares melhor com os teus filhos, para deixar... Não, isso é apenas cosmética. O Evangelho é uma transformação que vem unicamente pela fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quando nós morremos com Cristo. E quando é que nós morremos com Cristo? Boa pergunta, não é? Nós morremos com Cristo quando olhamos para a cruz e dizemos: eu merecia aquela morte. Quando a sua morte, nós dizemos: aquela morte era minha. Eu é que merecia estar ali.
E é aí que nós morremos com Cristo. E nós só morrendo com Cristo, sendo sepultados com Cristo e ressuscitando para uma nova vida, é que Deus pode fazer aí alguma coisa de nós. Cuidado com aquelas mensagens de um evangelho social, um evangelho de tentar melhorar a pessoa. Porque reparem numa coisa. Há pessoas que são capazes de estar a falar durante anos a fio. Talvez esteja a exagerar. Mas convém-lhes. Falam de Cristo, falam de Jesus, veio para ajudar a superar as nossas dificuldades, mas não falam disto. Não falam da obra da cruz. Não falam da necessidade de se reconciliarem com Deus. Às vezes pregam Jesus tão extraordinário, tão bom, tão espetacular, que até dá vontade de dizer: Jesus era extraordinário. Foi uma pena ele ter morrido. Da maneira como alguns pintam Jesus, dá vontade de dizer isso. Foi uma pena ele ter morrido. Faz algum sentido alguém dizer isso? Alguém conhece as Escrituras, pensar: Jesus era tão bom, que pena ele ter morrido. Não, nós sabemos que é devido à sua morte, devido àquilo que ele realizou na cruz, que nós podemos agora ser reconciliados com Deus. Porque se ele não tivesse morrido por nós nunca poderíamos ser salvos. Portanto, até um evangelho que exclui a morte de Cristo e como a única forma pela qual nós podemos ser reconciliados com Deus, isto é também ser inimigo da cruz de Cristo. Outra forma de ser inimigo da cruz de Cristo, ser indiferente à obra de Cristo. Conhecem certamente aquela passagem em Lamentações de Jeremias que nós podemos aplicar quando o Senhor estava na cruz: não vos comove a vós que passais no caminho. Porque havia pessoas que perante o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava a ser crucificado, riam-se, escarneciam dele, dizendo: desce da cruz, tu és o Filho de Deus. Isso é ser indiferente. E naqueles casos até era mais do que ser indiferente. Era escarnecer até da própria obra de Cristo. Vocês conhecem certamente aquela música: perante a cruz, obrigado. Perante a cruz eu só posso exclamar: eu sou teu. Não é? Conhecem a música? Sei que eu nada sou e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Não é? Depois da autor diz: perante a cruz eu só posso exclamar: eu sou teu, eu sou teu. Mas infelizmente as pessoas que rejeitam, que não é nem a rejeitar, não tomam uma decisão por Cristo, olham para a cruz e dizem: não lhes diz nada. Olham para a cruz e são indiferentes, rejeitam, não querem saber. Há coisas mais importantes na vida do que aquilo que Cristo fez. Infelizmente, milhares de milhões de pessoas é isso que fazem. E isso é ser inimigo da cruz de Cristo. A única reação perante a cruz de Cristo é: eu merecia estar ali. E como vos disse, até mesmo os crentes, tenho estado aqui a falar principalmente dos crentes, mas mesmo os crentes podem ser inimigos da cruz de Cristo. Como eu vos disse no final da mensagem na semana passada, a dada altura Pedro foi inimigo da cruz de Cristo, porque o Senhor dizia que ele tinha de ir a Jerusalém e ser maltratado e ser crucificado. Pedro disse: Senhor, não faças tal coisa. Pedro mesmo depois de ter estado com o Senhor durante anos, e não tinha percebido, mas foi por ignorância. E o Senhor teve-lhe de dizer... consegues encontrar a passagem? Só se chover aqui, agora não tomei nota dela, mas ele diz que só pensas nas coisas. Não. Estás a encontrar? Não? Eu vou lá, mas não faz mal, não faz mal. Quando ele diz, e desculpem-me lá, o Pedro diz: Senhor, não faças tal coisa. E ele diz: para trás de mim, Satanás. Pensa, é isso. Como? Olha, depois estava a abrir lá. Sim. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E
23, ele, porém, voltando-se disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque Satanás é que é o inimigo da cruz de Cristo. Porque alguém que diz: Senhor, não vais à cruz, estava a querer fazer a obra de Satanás. Porque me serves de escândalo. Não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Isto até entronca na passagem que vem a seguir de Filipenses 3, daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, que só pensam nas coisas que são terrenas. Só pensam nas coisas que são terrenas. Um pouco como Pedro estava a fazer aqui. Tinha uma visão muito básica das coisas, muito imediata. Não estava a ver o alcance da cruz de Cristo. Mesmo nós podemos ser inimigos da cruz de Cristo. Quando pomos em causa o que a obra de Cristo fez. Um exemplo: quando não evangelizamos, quando não tornamos esta mensagem a mensagem mais gloriosa que nós alguma vez conhecemos e que o mundo alguma vez conheceu, e achamos que há coisas mais importantes para falar. Paulo, quando estava preso, cada pessoa com quem ele falava era Cristo, obra da cruz, tanto que alguns fartavam-se, pediam para serem, se calhar alguns pediam para ser transferidos, mandem-me para a frente da batalha que eu não suporto mais ouvir este homem. Alguns convertiam-se. As minhas prisões foram manifestas por toda a guarda pretoriana e em todos os demais lugares. Saúda os que são da casa de César, ou seja, mesmo alguns próximos do imperador que se converteram, porque ele falava. E quando nós, que sabemos que isto é coisa mais extraordinária que o mundo já conheceu, e não falamos, estamos a ser negligentes e estamos a ser inimigos da cruz de Cristo, porque estamos a privar outros de usufruírem da obra da cruz de Cristo. Quando criamos divisão na igreja, quando criamos divisão entre os crentes, então estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. Porque o Senhor veio deu-se a si mesmo para formar um corpo, para formar a igreja, que é um corpo. E quando nós criamos divisão, estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. Estamos a pôr em causa aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. E já agora, sobre não evangelizar, há alguns que dizem: não precisamos de evangelizar porque Deus há de salvar, dê para onde der, Deus há de salvar. Mesmo que seja assim, ainda que fosse assim, vou eu deixar de falar da coisa mais extraordinária que já me aconteceu na vida? Que razão tenho? Eu tenho algo tão importante, tão extraordinário na minha vida que não fala ninguém. Isso faz algum sentido? É quase como aqueles que dizem: Deus é tão importante para mim, que eu dedico 1 hora por semana ao meu Senhor. Se calhar alguns esquecem, não é? O tempo que dedicam a Deus é 1 hora, e se passa um bocadinho como quando eu venho cá, já é um problema, não é? Mas eu estou quase a terminar. Eu já cheguei a ouvir isto também, que aquilo que Deus quer fazer na minha vida, enquanto crente, não é tanto, é mais da dimensão do espiritual, nos lugares celestiais, e não tanto aqui na terra. Estão no extremo oposto daqueles que reclamam de Deus bênçãos materiais e coisas materiais, porque Deus vai abençoar materialmente. Eu não vou por aí, mas também há alguns que vão ao extremo de dizer: não, Deus vai fazer tudo no domínio do espiritual. E dizem até, cheguei a ouvir isto, que não há necessidade de haver uma diferença entre o crente e o descrente. Quem olha para um crente e para um descrente não tem de haver uma diferença. Porque o que Deus opera é no domínio do espiritual. Isto, claro, que é uma desculpa para depois viver da forma que querem e serem até desagradáveis para com os outros. O que é que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo fazer? Eu acho esta passagem extraordinária. Podes pôr, se puderes, Tito 2, 11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sobra e justa e piamente.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, ou seja, a obra da cruz, por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Se ser um povo seu, especial, zeloso de boas obras, não é ser diferente, eu não sei o que é. Claro que o que Deus tem para fazer na nossa vida é mais no domínio do espiritual, mas isto não tem depois um reflexo no nosso dia-a-dia. Eu não sei o que é que andamos aqui a fazer. Longe vão os tempos em que os crentes se identificavam claramente, se percebia que era diferente. Infelizmente, não é? Infelizmente já não é tanto assim. Mas não usemos estes argumentos antibíblicos e que põem em causa a obra de Cristo. Põem em causa a eficácia da obra de Cristo. Dizem que a obra de Cristo não é eficaz para me levar a viver uma vida mais condizente com a palavra de Deus. Quando eu opto, sei que algo está errado, mas ainda assim, eu quero. Isto está errado, mas eu vou fazer na mesma. O que é que eu estou a ser? O inimigo da cruz de Cristo. Porque o Senhor veio para me libertar daquilo, do pecado, do poder do pecado. E eu quero chafurdar na lama. Eu gosto daquilo. O que é que eu estou a ser? Estou a ser inimigo da cruz de Cristo. Isto faz-me lembrar uma ilustração que eu gosto bastante. Gosto bastante, mas não gosto. Já vão perceber porquê. Imaginem um homem que bebe. Quando digo beber não é água, beber bebidas alcoólicas. E desenvolve uma doença. O seu fígado fica de tal forma que já não tem remédio possível e é-lhe dado um transplante de fígado. Apesar do seu comportamento errático e errado, é-lhe dado um fígado novo. E ele tem uma nova oportunidade. E o que é que ele vai fazer a seguir? Volta a beber. O que é que direm de uma pessoa destas? Que raio de ingrato, não é? Agora, eu, armando-me em profeta Natã, eu diria, não direi tu, mas diria, eu sou esse homem. Como Natã teve de dizer a David. Natã contou aquela história a David, da ovelhinha, que conhecem provavelmente, quando ele pecou com Batseba. Ele veio e contou aquela história do homem que tinha uma ovelha só e o outro vizinho que era rico, e veio lá e roubou-lhe para fazer um jantar para um amigo que vinha lá comer a casa dele. E David ficou todo indignado. E Natã disse, tu és esse homem. E este homem que deu cabo de um fígado, é-lhe dado outro e depois volta a beber, quantas vezes não sou eu? Que o Senhor veio para me remir toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E eu volto à vida antiga. O que é isto se não ser inimigo da cruz de Cristo? Um último, e eu infelizmente já fui inimigo da cruz de Cristo também neste aspecto. Mas já me arrependi, já me retratei e aqueles que... Isto agora estamos aqui também num certo problema em relação a isso. Eu já vos explico porquê. Todos os domingos, penso eu, vocês juntam-se, penso que é ao domingo. Quais são os cultos que têm ao domingo? Sim. Exatamente, graças a Deus por isso. Mas há alguns que dizem que não precisamos fazer a ceia do Senhor. Não é preciso, e depois arranjam argumentos que me convenceram durante algum tempo, mas graças a Deus desviei-me disso. Mas alguns dizem que não precisamos. Não, isso é uma tradição pagã que depois foi cristianizada. Isto é ser inimigo da cruz de Cristo. Não querer celebrar, assinalar, relembrar, enquanto igreja, a coisa mais extraordinária que nos aconteceu na vida. Isto é ser inimigo da cruz de Cristo. E mesmo aqueles que nas suas igrejas locais celebram a ceia do Senhor, e às vezes por uma questão de aqui, meia hora, às vezes é menos de meia hora, às vezes é um quarto de hora. Em tempos, onde cresci, em Estarreja, às vezes era um quarto de hora, 20 minutos, e alguns nem isso queriam ficar.
Apetece-me dizer, em relação a algumas igrejas onde por vezes eu vou pregar, e muitas vezes, também devido à família e à viagem e tudo mais, nem sempre consigo estar à hora que eu gostaria, mas pessoas que são de lá, moram ao lado, e apetece-me dizer, não pudeste velar nem meia hora? Não pudeste vir meia hora mais cedo para estar aqui para adorar ao Deus que proporcionou uma salvação tão grande? Uma tão grande salvação. Não és capaz de meia hora? E eu, na minha igreja local, fazia mais do que isso. São os horários um pouco que funcionam bem para os que são de lá, mas para mim que não sou de lá, não moro lá perto, não funciona tão bem. Faziam a ceia do Senhor das 9 às 10 e depois tinham uma hora de intervalo e depois a escola dominical das 12 ao meio-dia. São os horários que quem vê de fora não faz sentido, mas para eles lá faz. E eu, como estava, fui para aquela igreja local, tive de me sujeitar àqueles horários. Ou seja, eu para estar na ceia do Senhor tinha de ir 2 horas mais cedo, porque há poucos que eu tenho de fazer, não é? E alguns nem meia hora conseguem fazer para adorar o Senhor. E isto agora está a criar um problema. Porquê? Porque há igrejas que ainda não estão a fazer a ceia do Senhor. Ou seja, aqui fazem com cálices ou só com cálice? Com copinhos. Há alguns que preferem nem fazer, infelizmente preferem nem fazer, a abrir mão do cálice só. Eu sou apologista de um cálice só que nos dias que correm temos de encontrar aqui um equilíbrio, irmãos. Eu não sei que equilíbrio é que se vai encontrar, mas há igrejas, muitas igrejas que eu conheço, muitas não, algumas, pelo menos algumas, sei que, como ainda não encontraram uma alternativa, preferem não fazer. Durante 2 anos não fazem a ceia do Senhor. Eu compreendo que há 2 anos estar a fazer a ceia do Senhor com um cálice era... Nós até nem estávamos... Há 2 anos estávamos onde? Estávamos todos em casa, não era? Não estávamos mesmo a reunir-nos. Portanto, agora há alguns que, infelizmente, parece que se habituaram a não fazer a ceia do Senhor. Ou seja, é algo tão importante, tão importante. É a reunião de adoração por excelência, não é isso que a gente até costumava dizer? Afinal, até se passa bem sem ela. É triste, não é? Como a gente se consegue, sem dar por ela, estar a desvalorizar, a não dar todo o nosso apreço por aquilo que o Senhor fez. Quando nós não damos o devido apreço àquilo que o Senhor fez por nós, lamento, mas eu aponto primeiro para mim, eu estou a ser unido a Cristo. Quando não coloco a obra da cruz como a coisa mais importante da minha vida e vivo em função disso, estou a ser aquilo que eu não quero ser. Eu não quero ser. Pedro não queria negar o Senhor, mas negou, não é? E nós não queremos. Nós estamos aqui, se alguém disser, olha, tu queres dar lugar ao pecado, tu queres não evangelizar, nós dizemos, não quero. Mas depois no dia a dia, quantas vezes não somos? Não sou. Primeiro eu. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a meditar nestas verdades da palavra de Deus e a sermos mais, darmos mais valor. Valor na prática, não é só dizer eu valorizo muito, é valorizar mesmo, verdadeiramente, a cruz de Cristo. O Senhor nos abençoe.